Fala, meu povo do Paz 3, estamos aqui de volta com mais uma resolução de questões, revisão final para vocês aí. É o seguinte, gente, trouxe uma aqui pra gente, mais um item aqui, na verdade, mais alguns itens sobre a prova do ano passado. Então, continue acompanhando a gente aí, tá? A gente está vendo se consegue fazer a revisão em mapas aí ainda esse ano, 2019, se não vai ficar só para a listagem de obras novas para 2020. A gente está na correria para ver se consegue, tá? Se der tempo eu vou avisar para vocês aí, nem que seja nos últimos 10 dias ali, a gente pode ofertar para vocês. Avançando aqui com mais uma questão, olha só, a prova de 2018 eu já tinha sinalizado lá para vocês baixarem, mas veja só, item 45, aqui está falando da obra Liberdade, Liberdade, tá? O Teatro Arena e o Teatro Opinião se negaram a dialogar com o Teatro de Milor Fernandes e Flávio Rangel devido ao caráter conservador do espetáculo Liberdade, Liberdade. A gente tem uma sucessão de erros aqui, tá? Sempre que vocês pegarem um item como esse, já na vírgula aqui você já separa essas orações e tenta verificar o que é verdade e o que não é. Encontrando uma coisa aqui que não seja verdade, você já pode deletar esse item aí, vai estar errado, tá bom? Aqui a primeira informação errada que ele falou, na verdade você pode começar por baixo aqui, né? Caráter conservador do espetáculo Liberdade, Liberdade, essa questão foi dada, né? Nunca seria conservador. Então já o item já está errado por isso, mas perceba o seguinte, ele falou que o Teatro Arena e o Teatro Opinião se negaram a dialogar com o Teatro do Milor Fernandes. É o contrário, na verdade, a Liberdade, Liberdade, o Teatro do Milor, ele nasce da parceria, né? Nasce da parceria do Teatro de Opinião e do Teatro Arena, tá? De São Paulo e do Rio. Então, eles é que, na verdade, contribuem para a produção do Teatro do Milor Fernandes. Inclusive, o diretor, ele era do Teatro Arena, salvo engano, o Boal. Então, ele é que ajudou a iniciar aí o Teatro do Milor. Então, o item está errado por dois motivos, tá? Então, duas informações, ó. Isso aqui está errado e essa parte também está errada. O 46 fala bem assim, ó. Ao colocar em cena o momento político de 64, beleza, a peça Liberdade, Liberdade utilizou-se do gênero tragicômico, tá? Essa questão foi polêmica e tão polêmica que ela até foi anulada, certo? Ela foi anulada, tá? E aí por que ela foi anulada? Bem, em tese você vai observar aqui que aparentemente o item estaria... Muitos olham aqui e falam, não, tá certo, tragicômico e tal, né? Ele tem ali um drama, mas também tem um toque de humor ali, pelos recortes que são realizados. Só que o que acontece? O item foi anulado e lá na justificativa está o seguinte, porque não há referência explícita que o gênero seja esse, tá? Apesar que você encontra elementos que poderiam então levar a crer que seria isso mesmo, mas não há nada explícito, nada concreto afirmando isso. Então, provavelmente alguém entrou com recurso e ganhou esse recurso, o item foi anulado. O gabarito inicial estava errado, tá? Tava como errado, porém, o item aqui foi anulado, tá bom? Então, não há nada oficial, não é nada explícito, né? Que seria dessa maneira mesmo, tá? Principalmente quando ele fala, né, que tendo referência o trecho ali, mas se a gente for olhar a obra como um todo, então esse item acabou sendo anulado por não ter uma referência muito explícita sobre isso, tá bom? O 47, ele fala bem assim, ó, a afinidade de Liberdade, Liberdade com o teatro do Brecht provém da quebra da quarta parede. Então aqui ele traz o Bertolt Brecht, que é um dos nomes aí do teatro, da história do teatro. E aí ele vem e traz um termo, quarta parede, quebra da quarta parede. Quarta parede, então, é um termo que você precisava saber aqui. E bricolagem também era outro termo que você precisava saber. Então, ele por isso que eu sempre recomendo vocês estudarem a história do teatro, tá? Principalmente de 1900 para cá, porque vai aparecer termos ali e referências. Afinidade, Liberdade, Liberdade com o teatro Bertolt Brecht provém da quebra da quarta parede. Então ele está falando que há uma proximidade, uma afinidade entre o teatro Liberdade, Liberdade com o Bertolt Brecht. Sim, há. Tá? Inclusive tem gente, na própria peça, há um pedacinho da peça que faz referência ao Bertolt Brecht. Então, há sim. E há quem diga que a Liberdade, Liberdade foi inspirada, tá? No teatro dele, apesar que são perfis diferentes. Então, o que acontece? O Bertolt Brecht foi o cara que fazia muito esse uso dessa quarta parede. O que é essa quarta parede?
A quarta parede, pessoal, quando você tem no teatro lá, você tem as 3 paredes aqui, ó. O pessoal tá aqui encenando e o público tá aqui de frente, tá? Primeira parede, segunda, terceira. Normal, 3 paredes. Quando você tem 3 paredes, né, e você rompe essa quarta parede, você pode interagir com o público. Então, o teatro que interage com o público, ele teria ali 3 paredes. Quarta parede é como se você fechasse aqui e não há interação com o público. Então é um teatro ali que cria uma divisória imaginária, que é aquela questão, por exemplo, do cara que está do ator da novela lá e ele não olha para a câmera, para não olhar para você. Então ele olha como se você, ele age como se você não existisse, se você não estivesse assistindo. E você, como espectador, você assiste e se imagina que aquilo é verdade, que aquilo está acontecendo, porque como não interage com você, você imagina que aquela cena é real mesmo, que aconteceu. É mais ou menos essa ideia da quarta parede, tá? Que é sem interferência da plateia. A plateia se imagina ali que a cena é real, tá? Então, o stand-up, por exemplo, não é quarta parede, tá? Agora, quando ocorre a quebra da quarta parede, aí sim, há uma interação com o público. Então, ele está falando que a proximidade de Liberdade com o Bertold Brecht é que havia essa quebra da quarta parede. Na Liberdade, sim, há a quebra. No Bertold Brecht, ao contrário, ele foi um dos pioneiros desse termo, de fazer a quarta parede, de não interagir com o público ali, tá? Inclusive, ele até foi um dos pioneiros aí do teatro épico, tá? De mostrar o personagem sem encarnar, né? Sem encarnar o próprio personagem, ou seja, o ator ele dialoga sobre o personagem. Isso, nós temos algumas semelhanças em Liberdade, mas não essa questão da quebra da quarta parede, como foi informado aqui. Além disso, a bricolagem, o que seria essa bricolagem? É a colagem de fatos históricos, é uma intertextualidade, né? Que é quando você traz ali várias esquetes ali de fatos históricos, de pessoas, de personalidades, como ocorre em Liberdade. Ela é uma colcha de retalhos de vários acontecimentos históricos, personagens históricos. Isso é bricolagem, tá? Isso sim, se assemelha com o Bertold Brecht, mas a quarta parede não. Então, quarta parede aqui, a quebra da quarta parede é talvez mais grave aqui. Então, por isso o item está errado. O outro que nós temos aqui é o 48. 48 fala bem assim: a peça Liberdade é um texto que põe em cena a fala de vários personagens da história humana, expressando o valor da liberdade e o terror da opressão. Super correto, isso aqui resume basicamente essa obra. 49. O teatro brasileiro entre 60 e 70 do século passado ainda se mantinha rígido em relação ao hibridismo de gênero, tá? Ou seja, mantinha-se firme em relação ao hibridismo, ou seja, trazer ali vários gêneros mistos, né, misturados ali. E não, tá, pessoal? O teatro, até mesmo aqui já em Liberdade, o pessoal já mesclava perfis, gêneros ali. Então, ele se manter rígido ali entre 60 e 70, ele não se manteve rígido não, tá? Ele desde sempre já tentava romper, por exemplo, com esse perfil rígido do passado. Então, de 50 para frente, já começa essa questão de ser mais híbrido, tá? Mas bem especial ali a partir de 60 mesmo. Então, por isso que esse item aqui, ó, ele está errado, beleza? Então é isso, acho que era isso que a gente tinha para falar. Esses são os itens então que nós tínhamos para comentar hoje. 5 itens aí numa lapada só, PAS 3, Liberdade. A obra que mais cai em todas as edições do PAS UNB, em geral, é essa obra. A obra que mais tem itens, normalmente, é a campeã ali, tá bom? Então estude com certeza esse ano, nessa última lista de obras, eu acho que ela tende a aparecer de novo. Todo ano ela tá lá, beleza? Falou para vocês, até mais.